observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, Via Láctea, provavelmente exista um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa t, bem como o raio r da órbita do objeto, né? Que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme, tá bom? Nessa situação, considere que a força resultante, devido ao movimento circular, é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre esse objeto, né? A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média r, né, entre o objeto e esse buraco negro e da constante gravitacional g, ele quer que você calcule a massa desse buraco negro. Repare que essa massa vai ser dada em termos de grandezas que vão ser supostamente conhecidas, né? Tipo o raio da trajetória e o período, quanto tempo demora para esse objeto contornar esse buraco negro, e da constante G de gravitação, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o buraco negro, tá certo? Ali. A título de curiosidade, o que é um buraco negro, né? É uma estrela que morreu, que colapsou. E aí, essa estrela, ao colapsar, ela vira uma singularidade, o que eles chamam de singularidade, de tal modo que esse objeto gera um campo gravitacional muito grande. Então, ele consegue atrair até a luz, por exemplo, tá certo? Tem um campo gravitacional enorme, gigantesco. Então, ele quer descobrir no problema a massa desse buraco negro, tá bom? Que a gente não conhece. Ele vai fazer Então, como é que ele vai fazer para descobrir essa massa? Ele vai considerar um outro objeto orbitando com uma massa mzinho. Repare que os resultados, as opções não dependem dessa massa aí. Ela vai acabar cancelando. Então, tem um objeto aí com uma massa qualquer que ele vai jogar em torno aí desse buraco negro. E ele vai fazer uma órbita circular. No problema, ele pede para considerar isso aí, ó. Então, essa órbita aí vai ter um raio R, um raio médio. Mais uma vez, ó, o vetor velocidade ali, né, só para ilustrar para vocês. E a resultante centrípeta aí, tá bom? Que vai ser dada pela força de atração entre os corpos, né? O buraco negro vai atrair esse objeto que vai estar orbitando. E essa combinação da velocidade com a força, atuando para o centro, que vai gerar essa trajetória circular, né? Então, que força é essa que vai atrair? É a famosa lei da gravitação universal de Newton, né, pessoal? Que diz que a força entre os corpos massivos, de massas, né? Essa força, ela depende do produto das massas e é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que une esses corpos. Tá bom, pessoal? Essa é a lei da gravitação universal de Newton aí, ó. Tá? E como é que a gente vai fazer para relacionar, tá bom? Para a gente poder descobrir a massa desse buraco negro em função do período, né? Tá bom? E do raio dessa trajetória. A gente vai ter que estudar aqui, aplicar a segunda lei de Newton para descrever o movimento dessa massinha M, tá bom, pessoal? Só que a segunda lei de Newton para um movimento circular. E aí, né? Como o Ricardo falou exatamente, muito bem lembrado, né? O professor Ricardo lembrou muito bem aí que a lei da gravitação de Newton aí, ela é idêntica à lei de Coulomb. Ao invés de você ter produtos de cargas, você tem produtos de massas, né? E a distância está aqui, tá certo? É realmente idêntica. O professor Ricardo tem um vídeo lá no nosso canal, né, do Liscomp, que faz essa analogia, que faz essa explicação faz essa comparação entre força gravitacional e a lei de Coulomb, tá bom? Agora, que segunda lei de Newton a gente vai aplicar aqui? A trajetória circular. Quando eu tenho uma trajetória circular, que tipo de resultante a gente tem mesmo? Vocês falaram aí naquele outro problema, né? O último problema. Qual vai ser mesmo? Exato, né?
Só o Luiz Marcos que interage aí, pessoal. Vamos lá. Vamos nos animar aí, né? Exatamente, né? Resultante centrípeta que vai entrar aí na jogada. Então, como é que vai ficar? Ó? A segunda lei de Newton, quando eu tenho um movimento que não é em linha reta, é uma curva, um círculo, a segunda lei de Newton é essa aí, ó. Resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio, ó. É RCP igual a mv ao quadrado sobre o raio. E aí, quem vai entrar na resultante centrípeta? A gente substitui quem na resultante centrípeta? Iguala, né? Porque iguala a força gravitacional à resultante centrípeta, né? A gente substitui aqui. É a força gravitacional aqui que vai fazer o papel da resultante centrípeta. Então, ó, iguala. Igualou, tá vendo? Ficou assim. O que vai acontecer? A gente tem massa aqui e massa aqui. Elas vão cancelar, tá vendo? A gente não precisa se preocupar com isso. Isso. E também tem um R ao quadrado aqui e tem um R aqui, tá vendo? Um R desse vai cancelar com um R do outro lado, ó. Vai sobrar um R só aqui e aqui vai ficar um embaixo. Indo para a linha de baixo, ó, vai ficar assim depois que cancelar, tá vendo? Só que a gente tem um problema, né? Só que a gente tem um problema aqui. Porque o problema nos dá o quê? Dá o período. Aqui já tem um raio, beleza. Aqui tem a massa que a gente quer descobrir. Só que ele quer que a gente... As opções envolvem um período. Como é que a gente vai fazer aparecer o período aí, pessoal? O que é o período? É o tempo que vai demorar para quê mesmo? Uma volta completa, né? Tá certo? E como é que a gente vai? Exato. Como é que a gente vai colocar o período aí, pessoal? Como é que a gente vai fazer? Pode ser. Você pode pensar na velocidade angular, né? Mas o que acontece, ó? Vê se vocês concordam comigo que o V é isso aqui. Exato, o Luiz Marcos falou exatamente por aí, ó. A gente pode usar o raio para achar o comento da órbita, né? Exato, ó, porque você pode usar aqui ΔS sobre ΔT, distância sobre tempo. A distância que ele percorre ao dar uma volta completa é 2πr. E o ΔT vai ser o quê? Um período. Exatamente. Né? Já, o ΔS sobre ΔT já está implícito aqui, pessoal. Já está aqui, já tá aqui dentro na jogada, tá vendo? ΔS é a distância sobre a distância sobre o tempo, tá aqui. Aí a gente pega e substitui aqui. A gente vai para o próximo slide, né? Continuando aqui, ó. Vai substituir. Ao substituir vai ficar assim, ó. Por quê? Porque vai ficar 2π ao quadrado dá 4π ao quadrado. E vai aparecer um R ao quadrado aqui também. Vai aparecer T ao quadrado aqui também. Tá certo? Isolando a massa, que ele quer a massa, ele quer o emissão, ele quer a massa do buraco negro. Ó, meme maiúsculo, é só isolar. Tá vendo? Isolou. Só passar o R que está dividindo, multiplicando. Vai ficar R vezes R ao quadrado, vai dar R ao cubo. Né? E o G que está multiplicando o M dividindo fica embaixo. Fica de G vezes T ao quadrado. E aí, com isso, a gente descobre. E aí a opção vai ser letra D. Tá certo, pessoal? Esse resultado aqui ele é interessante. A gente acabou de deduzir nesse exercício a terceira lei de Kepler, né? Que diz que a razão entre o cubo das órbitas sobre o período dessas órbitas, sobre o quadrado do período, é uma constante, né? É sempre uma constante. Por quê? Porque se você for ver aqui, a massa do objeto que ele está orbitando é constante, não muda. 4π ao quadrado é um fator constante. E o g é constante. Então, a razão entre o cubo do raio da trajetória e o quadrado do período é uma constante. Tá bom, pessoal? Isso aí é a terceira lei de Kepler. Então,
o próprio resultado do exercício é a terceira lei de Kepler.